Fala povo, beleza? Hoje tivemos a primeira prova de mountain bike aí do calendário 2022 no circuito internacional, digamos assim, e tivemos participação do Henrique Avancini. Vinheta e vamos falar sobre o que rolou. Bom, então tivemos a Internacionales Xelva XCO, um percurso na Espanha, bastante seco, bastante árido, assim, o local do percurso, com terreno bastante solto, algumas descidas técnicas, alguns drops, uns rock gardens, uma subida bastante longa no início. Então, era um percurso desafiador tecnicamente para os atletas. Entre as mulheres, quem venceu foi a Yolanda Neff. Ela conquistou aí a sua primeira vitória na temporada. E entre os homens, quem venceu foi o Hatterley. Eu gosto de fazer um comentário um pouco mais elaborado sobre a prova e tal, só que o que acontece? A transmissão da prova, ela não estava tão rica em detalhes, digamos assim. A gente até sabe o que é isso, a gente participa de algumas transmissões aqui no Brasil, não agora, porque agora as transmissões estão muito boas, evoluiu bastante, mas há algum tempo atrás acontecia de que no início desse processo de transmissão, às vezes não tinha câmera suficiente, você não tinha, enfim, as pessoas acham que é simples fazer uma transmissão de prova e não é, então eu entendo bastante o que estava acontecendo, mas muitas vezes você precisa ter muitas câmeras, você precisa ter muito operador, você precisa ter muita coisa, e às vezes o orçamento do evento não comporta uma transmissão padrão Red Bull, que nem é o que a gente vê na Copa do Mundo. Então essa transmissão de hoje estava um pouco assim, então você não tinha intermediárias de tempo, então era difícil você ver o que estava acontecendo dentro da volta, você não conseguia ter, assim, um acompanhamento fiel do que estava rolando. Você tinha mais noção quando terminava a volta, que eles filmavam lá, mostravam as pessoas passando e tal. Então, Yolanda Neff venceu entre as mulheres e entre os homens, como eu falei, foi o Hatterley, o parceiro de equipe do Henrique Avancini na Cannondale, o atleta sul-africano. Eles começaram a prova muito bem, uma disputa bastante próxima, estavam os dois escapados, estavam o Hatterley e o Avancini escapados. Na terceira volta, o Avancini cometeu um errinho, ele acabou escapando um pouco à frente, ele acertou uma estaquinha sinalizadora de percurso daquelas, e ele acabou caindo e, enfim, perdeu um pouco de tempo ali com relação ao Hatterley. Assim que o Avancini caiu, o Hatterley começou a acelerar bastante, né, para abrir distância do adversário, e o Avancini se juntou com um grupo que estava vindo atrás, que tinha o Sim, que tinha o Valério Serrano, enfim, outros atletas. A prova estava bem, não tinha os suíços, não estava lá nem o Schurter, nem o... Meu Deus, já estou eu esquecendo o nome de todo mundo. Esqueci, enfim. Se juntou com esse grupo, foi ele... Flukinger, lembrei do nome do suíço, Flukinger. Foi ele tentando buscar o primeiro, e aí na quinta volta ele teve um furo de pneu. O Avancini teve um furo de pneu, aí ele caiu para 11º lugar, de acordo com ele, até fez uma postagem no Instagram, daqui a pouco eu vou ler, e ele perdeu bastante tempo na quinta volta, acabou caindo para 11º e ainda conseguiu ir para 8ª posição. Então ele, tanto que na quinta volta, se eu não me engano, na sexta volta, ele fez o tempo mais rápido do que o Hatterley, que estava virando as voltas mais rápidas. Então ele conseguiu se recuperar muito bem, fez o 8º lugar. Então foi isso. A Avancini ficou em primeiro, o Hatterley ficou em primeiro lugar e o Avancini ficou em 8º. Inclusive vou ler aqui a postagem dele no Instagram sobre o relato da prova. Olha lá o que ele falou. Uma queda na terceira volta, um furo de pneu um pouco longe da área técnica na quinta volta. P8 no fim. A forma é boa, mas preciso colocar a cabeça no lugar. Então, isso que aconteceu na quinta volta, ele furou o pneu e assim, se vocês não sabem, você tem as áreas técnicas de troca de pneu e a área fica nesse lugar, vamos supor que você vai dar a volta e você termina aqui. Se você acabou de furar o seu pneu e você está aqui, você não pode voltar, você tem que dar a volta inteira até chegar na área técnica. Então, você sempre tem que percorrer essa distância até chegar lá. Se você dá o azar de furar o pneu longe da área técnica, você vai perder bastante tempo. Então, foi isso que aconteceu com o Avança. Então, enfim, mas a forma dele tá boa, como ele disse aqui.
ele diz que tem que colocar a cabeça no lugar. Não dá para saber exatamente qual que o que significa isso, mas quer dizer que ele precisa dar uma ajustada no psicológico ali para conseguir os melhores resultados. Então é isso. Parabéns, Avança, pela prova de recuperação. A sua consistência aí nos últimos anos é realmente impressionante e faz parte do mountain bike aí, quedas, furos de pneu e etc. Então é isso aí. Tá aí a notícia do Avança. Espero que tenham gostado. Like no vídeo, se inscreve no canal e a gente fala mais depois. Valeu, tchau!